Pentecostes, eu queria hoje meditar com os irmãos sobre esse tema. Qual é o nosso nível espiritual? Tipo, se nós fôssemos, fazer uma avaliação do momento que nós estamos vivendo na nossa vida, lembrando que eu creio que todos aqui querem melhorar, amém? Todo mundo aqui precisa, necessita melhorar espiritualmente. Mas a Bíblia ela fala de pelo menos 3 níveis, assim, espiritualmente falando. Eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco nisso. Quem sabe tem alguém que está nos visitando, alguém que vai estar assistindo isso futuramente. A Bíblia fala de um homem natural, a Bíblia fala de um homem carnal e a Bíblia fala de um homem espiritual. Fala comigo assim: homem natural, homem carnal, homem espiritual. Isso. E eu queria que você pudesse preparar seu coração. Qual é o nosso nível no sentido? Você não pensa assim, o pastor está mandando indireta. Não, é direta. Para mim e para você. Em nome de Jesus. E isso aqui tem hora, irmãos. Já viu aquela brincadeira que está assim, daqui a pouco mexe as peças? Tem hora aquele que é o natural, ele vira o espiritual. Amém? E infelizmente tem hora que é o espiritual, ele vira carnal, ele tem que voltar a ser espiritual. E nós precisamos ter essa humildade de entender o agir do Espírito Santo na nossa vida. Então, hoje, nesse dia de Pentecostes, porque vamos imaginar, se o Espírito Santo fosse um convidado na sua casa, ultimamente, como é que tem sido o convite para ele? Como que tem sido o convite do Espírito Santo lá na minha casa? Eu queria que, até na segunda-feira, nós tivemos uma experiência bonita, né, Anderson, né? Nós tivemos aqui uma experiência bonita, irmãos, no culto de homens, tinha um grupo pequeno, e nós falamos já sobre a temática, da semana de Pentecostes, e o irmão Anderson teve uma experiência muito bonita, eu vou falar, se me autoriza, né? Ele estava em casa, irmãos, ele estava em casa e ele falou que estava preparando lá uma comida, e a conversa foi assim: irmãos, vamos compartilhar um pouco sobre o Espírito Santo, uma experiência que você teve. Ele falou assim: pastor, eu tive hoje, eu estava em casa fazendo comida e o Espírito Santo me tocando, vai no culto de homens hoje. Só que ele trocou o número, eu não mandei mensagem para ele, não estou perturbando ele, não, pelo menos não estava, agora voltei a perturbar. Aí ele falou que pediu, para a esposa procurar lá na rede social, tem, e ele veio. Então eu brinquei com ele, falei que ele está com a anteninha espiritual dele boa, funcionando, o sinal do céu está pegando bem, ele veio. Então, como é que está a nossa anteninha, Estou brincando, tá, irmão? Não tem anteninha, não. É no sentido espiritual, a nossa sensibilidade espiritual com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, irmãos, do homem natural. E quando eu falo do homem natural, eu quero dizer para os irmãos que um dia eu fui esse homem natural. Geralmente uma criança que é criada na igreja, ela nem sabe o momento em que ela nasce de novo, porque ela vive aquela experiência, de é criada já no berço evangélico, daqui a pouco ela toma a decisão de batismo. A pessoa não sabe explicar. Por exemplo, a minha esposa, com 12 anos, mais ou menos, ela batizou. Não, se você perguntar para ela um divisor de águas na vida dela, ela difícil pontuar. Talvez um culto ou outro que ela teve na igreja, mas quem vem do mundo, que viveu, que não era evangélico, tem um momento mais pontual, porque você teve aquele momento de você tomar a decisão. Então, mas só que a vida, às vezes, ela tem oscilações. Quem dera que fosse sempre uma crescente, e ele não é. Nós temos que ser realistas, até na vida de um pastor. Você pensa que nesses 21 anos de ministério foi só assim? Não, meu irmão, minha vida de vez em quando foi assim, montanha-russa, cambalhota, e vamos embora, e vamos seguindo para frente. E um homem natural, primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,14, olha só o que está escrito, mesmo sentados, esse versículo diz assim: ora, o homem o quê? Natural, não aceita ou não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meu irmão, vai tentar dizer para uma pessoa assim, imagina você está lá fora, está lá no mundo, está no comércio, né, irmão Davi? Vamos na igreja, vamos no culto. Ele vai dizer: eu vou no jogo, eu vou no outro lugar, eu vou para um bar, eu vou para um lugar, eu vou me divertir. Eu quero, igreja, eu vou no velório. Igreja, eu vou num batizado, eu vou num momento pontual da vida.
Eu não vou à igreja de qualquer maneira. Obrigado, menino. O homem natural, ele vive dessa forma. Ele não tem necessidade. Deus, beleza, alguns nem creem. Mas o homem natural, eu quero que você entenda que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem em si, ele tem um valor extraordinário, porque todo ser humano, irmãos, ele pode ser um ateu, ele pode ser o ser humano que for, ele é um ser feito à imagem e semelhança de Deus, então todo ser humano tem dignidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, ser humano, todo ser humano tem dignidade. Então, a Bíblia fala de Nicodemos, que é para a gente entender que não é só a pessoa zerado de Bíblia. Aqui a Bíblia fala de um homem que ele era um religioso. Só que o homem natural é aquele que não nasceu de novo. Ele não nasceu do Espírito. Porque às vezes tem pessoas que têm práticas religiosas. Ele é um religioso, ela é uma religiosa, mas ele não nasceu de novo, ele não nasceu do Espírito. E a Bíblia vai dizer em João 3, de 1 a 10, a história de um homem religioso. Ora, havia entre os fariseus, era uma seita religiosa, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Então, irmãos, aqui nós vamos ver que o ser humano, ele pode ser uma pessoa que tenha prática religiosa ou não. O nascer de novo, o nascer do Espírito Santo, isso todo homem natural tem que passar por isso. Eu quero que você entenda que existe o ser humano natural. Tem hora, irmãos, que nós somos crentes, às vezes você tem um familiar seu que não é convertido e você tem uma expectativa dele, que você não pode querer algo que ele não tem para te dar. Ele não teve uma experiência com o Espírito Santo ainda. E nós temos que orar para que a pessoa tenha essa experiência com o Espírito Santo. Então, o homem natural é uma pessoa que não nasceu de novo. Ele depende unicamente da sabedoria humana, dos sentidos humanos. Tem um texto aqui em 1 Coríntios 14, do 23 ao 25, que é um dos textos que eu gosto demais. Porque esse texto aqui, irmãos, é o sonho de todo pregador. Que pessoas entrem na casa de Deus e que Deus venha falar com elas na oração, no testemunho, no louvor. Em algum momento Deus venha falar com a pessoa e a pessoa diz que Deus está nesse lugar. Porque olha só o que esse texto vai dizer. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, aqui Paulo está dizendo do uso de dom de línguas. Nada contra, tudo que é de Deus é bom, amém, igreja? Só que ele está dizendo o seguinte: se a pessoa só falar em línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, pessoas que não conhecem os mistérios, não dirão porventura que estar loucos? Porém, se todos profetizarem, aí no sentido de você pregar a palavra mesmo, profetizar, no sentido, falar na língua que a pessoa entenda, e entrar algum incrédulo, né, a pessoa que não tem ainda fé, ou indouto, que não conhece, ele por todos convencido e por todos, ele é por todos convencido e julgado. Torna-se-lhe manifesto os segredos e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Irmãos, um culto é uma coisa tremenda. Quando a gente começa a louvar, adorar a Deus, você não sabe qual é o hino, qual é a mensagem, e Deus começa a falar o teu coração, o coração de todos nós.
E uma frase, eu costumo dizer que às vezes uma frase vale um livro. Um livro de 100, 200 páginas, uma frase vale um livro. Era o que eu precisava ouvir. E às vezes você vem num culto, uma frase. Talvez você já até recebeu essa frase hoje, em nome de Jesus. Uma frase valeu. Então eu quero que você entenda que nós temos que estar sensíveis ao Senhor para poder as pessoas que nos visitam, não só quem visita, os crentes, receber algo da parte do céu para a sua vida. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, agora vou falar de um assunto muito delicado. E eu quero que você entenda que eu quero me colocar juntinho contigo. O tema é, qual o nosso? Eu não botei qual o seu nível, eu coloquei qual o nosso nível espiritual. E aqui vai falar sobre o homem carnal. Fala comigo assim, homem carnal. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3, de 1 a 9. É interessante, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Ela era uma igreja muito abençoada. Mas ela era uma igreja que ela deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Ela deu muito trabalho porque os vasos lá, de vez em quando, tinha problema um com o outro. E olha o que diz. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como, eu que estou falando é a Bíblia, carnais. Como que? Crianças em Cristo. E aqui não está falando de uma pessoa que batizou há poucos dias. Aqui ele está falando de uma igreja que não teve um crescimento espiritual adequado para o período. Vós, porque leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Porquanto havendo entre vós o que? Ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Continuando. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Está havendo uma divisão, preferência de líder na igreja. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, ou seja, ele começou o trabalho plantando a igreja. Paulo regou, Apolo regou, deu continuidade ao trabalho, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, eu quero que você entenda, quando você passa e vê uma lavoura bonita, a gente fica feliz, amém? Quando você passa e vê um prédio bonito, bem cuidado, a gente admira. Mas quando a gente passa e vê uma lavoura mal cuidada, a gente passa e vê um prédio mal cuidado, a gente fala, alguma coisa está errada, alguma coisa tem que melhorar. E aqui o que Paulo está dizendo é que essas pessoas aceitaram a Cristo como Senhor. Eles tinham o Espírito Santo, mas eles continuavam vivendo dominados pelos padrões humanos. Agiam como uma criança na fé. Ou seja, o que vive o processo, né? A gente já vai falar do outro texto aqui, mas eu queria que nós pudéssemos entender uma coisa, irmãos. Uma coisa que o crente tem que sempre perguntar é como Jesus agiria. Você já viu como Jesus... É fácil, irmãos? Espera aí, eu quero ser discípulo de Jesus. Opa, eu quero. É fácil? É fácil ser discípulo de Jesus? Sim ou não? Não é fácil. Nem para mim, nem para você e para ninguém. E eu quero que você entenda que nós temos que ter muito cuidado, que quando a gente recebe o Espírito Santo, a palavra de Deus é ministrada no nosso coração, começa a mudar coisas. Mas aí tem a nossa natureza humana e tem a nossa natureza espiritual. E nós precisamos crescer espiritualmente. Irmãos, neném é lindo ou não é? Sim ou não? Mas qual é o pai e a mãe que quer ver o neném a vida toda? A mãe quer ver o neném o quê? Crescer, não é isso? A mãe quer falar assim, não, daqui a pouco você vai parar de mamar, você vai comer mocotó. Não, vamos por isso, Nescau.
Vai para o Nescau primeiro, depois, né? Depois vamos com mais substância. Se der mocotó, dá ruim, né? A pessoa tem que ir crescendo espiritualmente. Isso é algo muito necessário. A Bíblia vai dizer que é para a gente crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Irmão, se a gente for avaliar hoje a nossa vida espiritual, eu e você, como é que está a nossa vida espiritual hoje? Irmão, porque eu quero que você entenda o seguinte, que o velho homem, ele está aqui dentro. O velho homem está aí dentro. Como diz Lutero, batizou, mas o velho homem, o miserável, sabia nadar. Ele está dentro de nós. E tem hora, irmãos, que tem um José Carlos que eu não gosto dele. De vez em quando ele quer aparecer. Mas tem um José Carlos que aceitou Jesus, que esse, eu quero investir nele. Esse tem futuro. Agora, o velho José Carlos, não. Você está entendendo para a sua vida? Quem está entendendo, diga amém. Então, essa luta é de todo crente, irmãos. Então, um fulano é espiritual, fulano é carnal. Nós já vamos chegar no espiritual. Eu quero que você entenda que a pessoa que é espiritual, de repente, já pode ter uma atitude carnal. Mas aquele que é carnal e não quer crescer, ele não quer avançar, ele não quer evoluir, e a gente tem que ceder para a palavra, irmãos. A gente tem que dizer, Deus está certo, a palavra de Deus está certa, e eu preciso mudar isso na minha vida. Nós precisamos ser transformados. Irmãos, o Espírito Santo veio para ficar do nosso lado. E vou ser sincero, nós damos muito trabalho para o Espírito Santo. Eu estou falando por mim, não sei você. Eu dou muito trabalho para ele, irmãos. E uma coisa só para você entender que essa luta também não é só nesse sentido de novo convertido. Muitas vezes pessoas que são gigantes da fé, pessoas que são grandes homens de Deus, mulheres de Deus, eles também podem ter seus momentos difíceis. Romanos capítulo 7, do 14 em diante, o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar dessa questão da gente ser espiritual, mas a palavra é espiritual. Nós somos carnais, somos ser humano, mas a palavra é espiritual. E olha só o que ele vai dizer, se isso não é o drama que todos nós vivemos. Porque bem sabemos que a lei, aqui ele está se falando não somente da lei, mas a própria palavra de Deus. A lei é o quê? A lei é o quê? Espiritual. E eu, todavia, sou o quê? Então não fique ofendido de falar que você é carnal, porque eu também sou carnal, irmão. Ó, tem carne aqui, não é fantasminha não. Entendeu? Então, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui questão do pecado original. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Você conhece alguma pessoa assim? Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo os meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí, desesperado, ele diz, em algumas traduções fala miserável, aqui diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Segundo a imagem ali, a figura quando ele diz, desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte, é como se ele estivesse arrastando o velho homem. No original quer dizer isso. É como se você estivesse arrastando o velho homem.
Então, irmãos, eu quero que você entenda que o homem carnal, ele vai sempre lutar contra a pessoa espiritual que você sonha em ser para a glória de Deus. Mas nós não podemos entregar os pontos. Nós temos que crer que hoje não há, na velha aliança só tinha uma lei numa placa de pedra. Na nova aliança, a palavra de Deus é escrita na tábua do nosso coração e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aplauso ao Senhor por isso. Na nova aliança nós temos não somente uma palavra, mas nós temos um ajudador, nós temos o Espírito Santo. É por isso que tem hora que o crente faz coisas que eu nunca pensei que eu ia fazer isso. Porque você tem o Espírito Santo dentro da tua vida, glória a Deus. E o terceiro e o último, o homem espiritual. Fala comigo assim, homem espiritual. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Vou ler aqui. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, o versículo 14, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, deixa ele por gentileza, ele vai dizer esse texto do homem espiritual. E quando ele fala do homem espiritual, o homem de Deus, a mulher de Deus espiritual que eu e você sonhamos e almejamos ser, e com certeza Deus tem coisas tremendas para fazer na minha vida e na sua vida. Mas e quando ele fala que ter a mente, ser uma pessoa espiritual, é uma pessoa que busca ser controlada pelo Espírito Santo, procura refletir o caráter de Cristo nas suas atitudes. Irmão, essa semana, como é que foi a minha semana e a sua semana? Em algum momento, você teve a oportunidade de alguém perceber que você é um crente em Jesus? Em algum momento de ajuda, de amor, de misericórdia, de compaixão, alguém percebeu e falou assim, essa atitude é de um cristão. Se você teve essa experiência, glória a Deus. E o que ele quer também falar, a mente de Cristo, é se deixar pelo Espírito, né, revelar os pensamentos de Deus por meio das Escrituras. Irmão, quando fala ter a mente de Cristo, é quando a gente começa, os valores bíblicos começam a ser aprendidos, compreendidos, guardados, e a gente começa a praticar e obedecer a palavra de Deus. E eu entendo como Deus pensa, está aqui. Como é que Deus pensa, irmãos? Aqui, amém? Como Deus pensa, quando a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, como Cristo agiria, é nesse sentido de ser orientado pela palavra do Senhor. Então, essa parte, né, da vida espiritual nossa, Gálatas 6, 1 e 2, nós já estamos chegando aqui à nossa conclusão. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2, por favor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois o quê? Espirituais. Corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Lembra que você não é super-homem. Então, você vai procurar ajudar pessoas, mas temos que ter cuidado também que a gente não é super-homem. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É verdade, irmãos, que tem hora que a gente não consegue fazer isso. Mas o padrão de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus para a nossa vida é essa. Eu queria que agora a gente pudesse pensar um pouco nisso. Existe o homem natural, fala comigo, homem natural. E eu já queria que o Ministério Louvor pudesse vir para cá, por favor. O homem natural, ele é aquela pessoa que ele pode ser uma pessoa zerada de Bíblia, zerada de igreja, ele não tem conhecimento, não tem entendimento, mas quando ele começar a frequentar, quem sabe um culto mesmo, ele já fala assim, meu Deus do céu, eu já estou sentindo algo, eu estava procurando isso, era isso que eu necessitava, era isso que eu preciso, é isso que a minha família precisa, eu preciso buscar essa palavra de Deus, eu preciso procurar a presença do Senhor, eu quero ter essa experiência com o Espírito Santo, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado.
Eu quero que Deus faça uma obra na minha vida, e aí você vai entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. Quem crê, diga amém. Então o homem natural, ele passa a ser uma pessoa de fé. Agora, o homem carnal e o homem espiritual, irmãos, aqui está falando do crente. E eu quero dizer para os irmãos que um crente carnal, ele tem que almejar ser um crente espiritual. Quem está ligado aí, diga amém. Nós temos que procurar o que hoje você precisa, porque tem hora, irmãos, que a gente faz planejamento para construir uma casa, planejamento para trocar de carro. Qual o planejamento para eu e você, a gente se tornar uma pessoa mais espiritual? Qual vai ser esse projeto? Qual vai ser esse propósito? Nós nos tornarmos uma pessoa mais espiritual, mais sensível à voz do Espírito Santo. Agora, nós temos que ter cuidado que nós somos humanos. Um homem espiritual, uma mulher espiritual pode sim, infelizmente, ter uma atitude carnal. Quem está entendendo, diga amém. Porque nós somos seres humanos. Nós podemos errar sim, infelizmente. Nós ainda não recebemos um corpo glorificado, só no céu que nós vamos receber um corpo glorificado. Só que, irmãos, quando a gente vive essa vida no Espírito, nós vamos ser muito mais felizes. Efésios 5, e aqui nós vamos estar terminando. Efésios 5, do 18 ao 21. Efésios 5, do 18 ao 21. Pode colocar, por favor. E não vos embriagueis com em que há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bota aquele primeiro versículo desse texto, por favor. Versículo 18. Irmãos, eu sempre costumo fazer essa comparação, porque nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Eu costumo usar, eu aprendi, irmão, se a pessoa beber 2 dedinhos de vinho todo dia, ela vai ficar de fogo? Sim ou não? Não. Vai não, irmão. Para ficar de fogo tem que encher o pote. Eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes na nossa vida espiritual, a gente só está com 2 dedinhos, 2 golinhos do Espírito. A gente não tem dado lugar realmente para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Pode desligar a luz, irmão Heraldo, por favor. Eu quero convidar você para ficar em pé. Em nome de Jesus. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo. E outra coisa, a Bíblia fala em Atos capítulo 2 que eles foram cheios do Espírito Santo. Mais à frente vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo de novo. Então você, quando se converte, você recebe o Espírito Santo para sempre. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo, ser salvo, e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Então o cristão, ele vai ter momentos de plenitude do Espírito. Eu quero que você entenda que isso não é para uma lista de prediletos, isso é para toda a igreja do Senhor. Deus quer que você se encha do Espírito Santo e você tenha experiências extraordinárias com Deus. Deus vai te falar na palavra, Deus pode te falar em sonhos. E como o Espírito Santo chegando, muitas vezes tem hora que a gente não entende muito o agir de Deus na nossa vida, mas você tem que estar sensível àquilo que Deus quer fazer na tua vida. E uma das coisas que o Espírito Santo vai te dar é ousadia. Ousadia para confessar Cristo como Senhor, ousadia para viver o teu ministério. Ele vai te dar força para perdoar pessoas. Ele vai te dar força para você se arrepender de um erro que você fez, que antes você jamais, pela dureza do coração humano, nós aceitaríamos. Mas agora é diferente, agora mudou. Agora nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Infelizmente nós vamos errar.
mas nós queremos acertar, nós queremos viver para o louvor da glória de Deus. E hoje, irmão, nesse dia de Pentecostes, é um dia da gente dizer, fala, Senhor, me ajuda a crescer espiritualmente, Senhor, me ajuda a ser mais espiritual, Senhor, me ajuda a ser mais parecido com Jesus, me ajuda a aprender a liberar perdão, me ajuda a aprender a amar, me ajuda a aprender a viver o teu chamado, os dons que o Senhor tem para a minha vida. Me dê essa ousadia, me dê essa coragem, essa disposição. Irmãos, o Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está aí. E eu queria que nós pudéssemos ter um momento agora de uma adoração muito linda. Uma adoração muito linda. Irmãos, eu queria pegar uns irmãos aí. Eu quero um irmão que vai ficar falando glória a Deus. Glória a Deus, mas tu tem que soltar o gogó. Quem se candidata? Quem se candidata para ficar falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus? Isso, para ficar aí. Tu olha para lá, olha para lá, olha para lá. Isso. Irmãos, agora eu quero um que vai ficar falando aleluia. Aleluia, aleluia aqui. Pode vir. Aleluia, 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 Antônio. Glória a Deus. Agora eu estou precisando de um lá atrás que vai falar aleluia. Heraldo, levanta a mão, Heraldo. É tu mesmo. Agora eu preciso de um lá atrás que vai ficar falando aleluia bem alto. Levanta a mão aí, quem vai fazer? Eu não estou vendo. Cadê o corajoso que vai falar aleluia atrás aí? Ah, já tem. Lá, já tem. Alexandre. Pode? Olha só, o ministério vai começar a cantar. E o glória a Deus e aleluia vai começar. Pode começar. Vai. O Espírito Santo ama o ambiente de adoração. O Espírito Santo ama um local de adoração. Aleluia. Glória a Deus. O ministério pode começar a cantar. E vai dando aleluia. E vai dando, não para não. Vocês agora são sentinelas. Vocês estão numa torre. Vocês estão numa torre. Uma torre de adoração. O ministério pode soltar o freio.
mal que eu não quero, esse sim acabe com o tempo. Eu sei, militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido por bestial, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu inteiro tenho prazer na sua lei. Tu és meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Faço assim, livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou na tua presença, o meu viver é transformado. Glória a Deus. Pastor Leandro, vem fazer essa oração final, ministrar a bênção. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.